vai entrar. Gente, ali é a cadeia do Jura. Em português a gente fala Jura. Em francês é Jura. Em alemão é Jura. Aqui é o outro cantão. Não é mais o cantão de Berna, é o cantão de Solothurn. Nós entramos num túnel que atravessa a cadeia do Jura. É bastante compridinho o túnel, porque na Suíça tem muitos túneis, né? Acho que o maior deles deve ser lá nos Alpes, mas aqui eu tô achando bem compridinho. Maior que aqueles túneis do Rio de Janeiro. Saímos do túnel. Que túnel comprido, gente. É maior que os do Brasil. E aqui do outro lado do túnel tá tudo nevadinho. A cidade toda nevada, que estranho, né? Saiu de uma situação e entrou em outra. O meu genro disse que aqui faz parte ainda do cantão de Berna, mas houve uma votação, um plebiscito, e eles decidiram se desmembrar do cantão de Berna e se integrar no cantão do Jura. Ainda não foi efetivado, mas vai acontecer. O Canyon. Muito rápido. Ali no fundo a gente vê o trem que a gente chama super veloz, né? De alta velocidade da Alemanha, coisa que o Brasil não tem até hoje. É o trem que vai direto para Berlim, gente. Eu ainda não posso. Próxima viagem eu farei isso. Esta igreja é aberta, dentro dela é muito interessante porque tem um café e do lado dela a gente vê o teatro, ao lado da igreja um teatro. É uma das coisas que o Silas Malafaia ficaria apoplético. Ele não gostaria de um teatro ao lado da igreja, mas aqui temos. Aqui no centro a gente vê a igreja, que é gótica. Igreja Elizabeth, mas será que é Santa Elizabeth como Santa Isabel? Eu depois vou conferir para saber como se chama em português. E ali atrás a gente vê a outra, que foi um monastério, hoje é um centro cultural. Aqui era católico, claro, né? Na Idade Média tudo era católico. Depois da Reforma passa a ser protestante, mas são igrejas que na origem foram construídas na Idade Média e eram católicas. Isso que deixa meio confuso um brasileiro, né? Porque como é que uma igreja católica se torna protestante? Ela se torna protestante por um fenômeno histórico chamado Reforma Protestante, que é uma outra obra. No Brasil nós temos alguns escultores assim sem ferro, se não me engano. Aqui está a obra mais de perto, uma das obras. Aqui na verdade a gente tem um conjunto de esculturas. Alguns patos, são 3 patos que estão aqui, só que esses patos não foram colocados pela prefeitura, eles são patos selvagens. Eles voam. E para eles isso aqui é escultura coisa nenhuma, que para eles é um lago. É interessante, mas faz parte da paisagem também do meio ambiente suíço. A gente vê sempre esses patos selvagens nos lagos e nos rios. Ali nós estávamos em uma fonte
E me surpreendeu que tem 3 patinhos selvagens. E é curioso porque também não é uma fonte com águas calmas, né? Elas têm esses chafarizes. Esses chafarizes. E, bom, na minha cabeça eu imagino que seja um parque aquático para esses patos. Rechts klikken. 3D-modell, oder? Oh! Da hat es etwas anderes oben. Nice! Muito Que legal. coisa! Ô Stefan, o que é isso? É uma obra? Uma surpresa. Ah, Eu não digo. ele não vai dizer. Ah, da kannst du noch schauen. Da haben sie einen gehängt. Ah, da kannst du noch ändern. Ui, 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 das ist aber interessant. Warte, du kannst noch wechseln. Dann das Bild wechseln. Das ist etwas anderes wahrscheinlich. Also es ist überall das Gleiche, das ist für kleine Kinder. Das ist wirklich super. Wir haben jetzt noch eine kleine Erklärung. So nice! Alberto devi guardare. E decide, E o guarda-roupa. Muito interessante, pode ver aqui. E depois você pode trocar aqui as imagens. Eu acabei de ver aqui o dispositivo, que é um tipo de museu ao céu aberto, dentro daquele conceito de museologia de território. Aqui é um aparelho que também mostra como se pode usar o visual, no caso não tem som, não é o audiovisual, mas mostra imagens de como que era o monastério, com pinturas históricas, e a escavação que foi feita, fotos da escavação dos escavadores, dos arqueólogos, e o resultado. Aqui a gente vê também uma maquete, eu vou mostrar a maquete do monastério. Ah, era um monastério dos franciscanos. Gente, que lindo. Então, bem, era a ordem franciscana? É, porque os franciscanos andavam às vezes sem pés descalços. Ali era a igreja e nós estamos aqui no pátio. A igreja, que hoje é o centro cultural, e aqui é o pátio onde nós estamos. Aqui, será que aqui que é as muralhas da cidade? Vamos descobrir, porque Basileia ainda tem um vestígio das muralhas da cidade, que foram demolidas no século XIX, mas restou uma parte dela. A mesma coisa aconteceu em boa parte das cidades, que todas na Idade Média eram muradas também. É, a cidade antiga aqui. Eu não sei o que está ali, mas pode... Não é a Bíblia, mas é um livro, parece que de botânica. Na casa de Erasmus, aquele famoso tradutor do Novo Testamento, que ele morou aqui em Basileia. O que está dizendo aí? Nessa casa morou como hospede do impressor dos livros Henry Hieronymus Robin. Ele morou aqui, sim. Era aqui tem uma placa. Ele morou em 1535 até 1536. Então, na verdade, será que foi 3 anos? Não. Quase 3 anos. Um ano só. Mas de Augusto até o que é Zum? Zum. Até. Bis zum, até. Até 11 de julho. É quase um ano. Quase um mês. Ele completaria um ano que ele morou aqui. Assim.
Das sind Handelsleute gewesen, vor allem, Stefan. O que tem de interessante aqui na pedra das casas, essa pedra rosa, é que é a mesma pedra dessa igreja que a gente vê aqui na frente. Essa igreja é chamada de Igreja de Münster e ela tem algo em comum com a catedral também de Berna, que também se chama Münster. Eu não sei exatamente o que significa Münster em alemão, mas é uma palavra comum, ela é usada em vários lugares, em várias igrejas. O que tem de diferente e comum ao mesmo tempo entre Münster de Basel e o Münster de Berna é a pedra. A pedra é um arenito rosa aqui e lá em Berna é um arenito verde. Aqui, como em igrejas coloniais barrocas do Brasil, e mesmo na Catedral de Campinas, a gente tem pessoas importantes de Basileia que são enterradas aqui, e aqui é lápide dessas pessoas com a descrição de quem elas foram. Muito bonito. Eu não tive tempo de ver, mas é muito bonito e dá para pesquisar um pouquinho mais, mas eu não vou ter muito tempo de ficar pesquisando. Em que ano cada um deles foi enterrado. Esse aqui é século XIX. Essa placa aqui. È interessante. Qui 1572 è scritto in tedesco. Em tedesco. Sì, qui è scritto in latino. Em latino e em tedesco. Ou seja, ali em cima a gente tem a lápide em latim e aqui em alemão. É assim que se fala alemão e italiano, tedesco. E eu, com o Alois, eu tenho que usar o italiano porque eu não falo alemão e ele não fala inglês, então o italiano é nossa língua em comum. Aqui é Herr Rudolf de Peter Merian e Frau Maria Sarrazin. Ou Sarrazin, eu não sei qual a origem dela, se ela é francesa ou alemã. É do século XVIII. Então eu acho que o que eu imaginei ali, que aqueles casarões ali são barroco já, século XVIII. E também já para o rococó. A arquitetura aqui está mais bem preservada do que aquele mosteiro que a gente viu ao lado da igreja de Neuchâtel. Mas o de Neuchâtel está sendo restaurado, então eu não sei. Aqui ele é melhor trabalhado, parece que, claro. Basileia é uma cidade mais rica. Pelos túmulos conhecemos a riqueza dos reis. Isso o Egito Antigo nos ensinou. E também aqui a gente vê que era gente de posses, de dinheiro, de dinheiro, soldi, molti soldi. Questo tipo di famiglie. O arco ogivale, in portoghese chiamiamo arco ogivale. Arco ogivale è tipico dell'architettura medievale. Io ho ricercato da mia adolescenza perché mi piaceva molto ricercare sulla storia dell'arte. Io volevo essere un architetto quando... Sì, ho letto in Facebook. É o Rio Reno, gente. Bene.
vai para a Alemanha. Viene della città dove sono nato io. Ma che città? A Coira. Nei Difficile. Ticinesi. Non è del Ticino, no? È di un altro cantone. Sì, nei Come si Grigioni. I Grigioni. Em português nós chamamos, o Alois nasceu no Cantão dos Grisões. Dove si parla romano. É ali no cantão onde o Alois nasceu que se fala essa língua que é o Romanche, que é uma língua latina. Ela não é italiano e nem português, mas o português, quem fala português vai se acostumando e consegue entender um pouco. Eu consigo entender um pouco do Romanche, mesmo sem ter estudado, porque é uma língua parecida. Talvez seja por essa razão que o Alois fala italiano também, mas ele é de língua alemã. Ali no fundo, lá do outro lado da cidade, a gente viu aquelas torres altíssimas da indústria química. E o Alois, que é arquiteto, ficou triste porque aqui a catedral medieval, a catedral gótica, era a torre, era o lugar mais alto da cidade. Em Berna, ainda assim, a Münster de Berna o ponto mais alto é a catedral. De longe a gente vê que é o que se sobressai. Essa era a ideia das cidades na Idade Média, mas eu lembrei também de Campinas, porque Campinas até o início do século XX era assim, a Catedral de Campinas era o lugar mais alto, a torre mais alta era da Catedral de Campinas, então ela se sobressaía sobre todo o casario e os prédios de Campinas. Depois foram aparecendo, especialmente a partir da década de 30, prédios altos que foram abafando a grandeza da Catedral de Campinas, que é o prédio mais alto construído em taipa de pilão. Dizem que é do mundo inteiro, mas só que a fachada ela é de tijolo, porque a taipa de pilão não aguenta uma estrutura muito alta. E, gente, na catedral a gente vendo o rio Reno, a ponte ali, e do lado a gente vê um casamento. Houve um casamento, quer dizer que essa igreja ela funciona. Ela continua funcionando, ainda há casamentos, há um uso religioso da igreja. Não? É parecido com o jardim lateral da Catedral de Berna. Aqui tem uma maquete e as crianças suíças, que é onde eu vou enquanto criança, enquanto bebê, enquanto carrinho. É uma coisa que me agrada muito na Suíça. É uma sociedade que se reproduz, que continua, que cuida bem das suas crianças e que não tem medo do frio, porque eles levam as crianças para toda parte. O Rio Reno, gente, que coisa muito interessante, porque eu nunca vi, é a primeira vez que eu chego perto do Rio Reno. É o rio que vai para a Alemanha mais industrial, está tudo em torno do rio. E ele vai desaguar lá na Holanda, na Bélgica. Sempre eles fazem comércio com barcos, até hoje, né? É importante para a economia aqui. Mas hoje também, claro, a indústria da química é muito importante também. Aqui onde ficavam os artesãos, a produção artesanal de Basileia. E o Reno era o escoamento dessa produção. Ali atrás, naquele mural, a gente vê uma documentação, uma apresentação histórica da restauração da catedral. Eu percebi que havia algo
porque é tudo muito novinho. Então, na verdade, a catedral passou por uma restauração. Isso também significa que essa cidade é uma cidade rica, mas ela cuida bem do seu patrimônio histórico, porque todo o edifício histórico, com o passar dos séculos, ele vai envelhecendo, ele vai se deteriorando. Se as cidades não cuidam do seu patrimônio histórico, ele vai ficando em ruínas. Aqui, ele é tão bem cuidado que parece que foi construído ano passado. Aqui é uma escola primária e nós passamos numa escola secundária que, no caso, eu acho que era um ginásio. Porque o sistema é diferente do Brasil. Eles dão outros nomes e classificam e organizam de um outro modo. Concílio. Eu penso que em português... Um concílio? Ah, foi um concílio. Católica. Aqui em Basileia? Basileia foi importante na Idade Média. Houve um concílio da Igreja Católica aqui em Basileia. Eu acho que aquela plaquinha está dizendo alguma coisa relativa a isso. Basileia sempre teve um papel importante na Idade Média. Um concílio anche a Costanza. Concílio de Constância? A Costanza c'era un concílio. Que é um altro concílio. O altro concílio a Costanza e un concílio qui. E o concílio qui a Basileia. In italiano é Basilea. Sì. In tedesco è Basel. La storia della Chiesa cattolica è molto complicata. É muito complexa perché è molto lunga. È una lunga storia. Interessante aqui, a gente vê que essas casas, tipicamente padrão germânico assim, olha o telhado, a rua estreita medieval, mas esse prédio aqui é bem moderno e ao lado dele a gente vê um grafite. Todas essas coisas podem conviver em harmonia, uma não elimina a outra, elas acrescentam, dialogam uma com a outra. Das sieht ganz krass aus. Isso aqui que a gente está vendo é o menor museu do mundo. A conferir, pode ser que tenha outro menor que esse, mas o nome em alemão significa isso. É Museu de Colheres. É só isso aqui. Uma porta muito rasa, com algumas informações. Ah, so das Museum ist nur das? Nur das? Oh. Und wenn du so etwas hast, Uma coisa que eu gosto aqui, que me chama a atenção, são essas janelinhas todas de madeira maciça. Nas janelas, as portas das janelas, as partes externas das janelas. Não é veneziana, é algo maciço. Isso aqui é típico, uma típica rua medieval, bem estreitinha. Sempre estacionamentos de bicicletas, que aliás é um veículo bem adequado para ruazinhas medievais. A Loreta sempre fica admirada que as crianças aqui na Suíça, a maioria vai e vem sozinha. Não é admirada, é só uma observação. Mas eu fico. Mas é aquela coisa, quando a gente está numa comunidade de pequena escala, as crianças vão e voltam para a escola porque não há perigo. Faculdade de Teologia lá. A faculdade de teologia E aqui? aqui No caso. o departamento para Literatura. literatura. Então, a gente já está aqui
nos domínios da Universidade de Basileia, que é a universidade mais antiga da Suíça. Ela nasceu, foi fundada na Idade Média. Certo. Isso que eu queria ver, porque eu sempre ouvi falar. E o filósofo Nietzsche deu aulas nesta universidade de Basileia. Ele passou 10 anos dando aulas em Basileia. Erasmus de Roterdã também. Língua e literatura da Universidade de Basileia. Vocês entendem? Está tudo aqui em alemão. Estamos dentro do pátio do Departamento de Língua da Universidade de Basileia, Basel, em alemão. É uma universidade medieval, mas nesse caso aqui, nesse prédio, claro, eu acho que ele não é medieval. Acho que é um prédio construído posteriormente. E ele me lembra, sabe o que? Ele me lembra a PUC de Campinas Central, lá no casarão do Barão de Itapura. Lembra, me faz lembrar, não estou dizendo que é igual, mas me faz lembrar. Uma escola primária muito bonita, como parecem ser as escolas, pelo menos do centro aqui. Elas são antigas. Gente, é muito chique dar aula aqui. Eu achei muito interessante aqui, porque eles têm estacionamento. Como é que chama isso mesmo, Loreta? Esse negócio? Patinete. Tudo o que os meus alunos, sempre eles dão sugestão lá na CPA da minha escola, que é a Comissão Própria de Avaliação Institucional, eles sempre dão essa sugestão de eles querem um bicicletário na escola. Aqui tem tudo quanto é parte da cidade, mas também tem nas escolas. E tem uma inovação aqui, tem um estacionamento só para patinetes, e as crianças vêm e voltam de patinete. É o que eu acabei de registrar. Todo esse complexo pertence à Universidade de Basileia. Gente, olha que belo. Mas que belo. E aquela escolinha ali, eu não sei se ela é ligada à universidade, mas tudo aqui vizinho dela é. Aqui é a alma mater da Universidade de Basileia. Esse prédio aqui, centro da universidade. Universidade medieval, a mais antiga da Suíça. O prédio que é a alma mater da Universidade de Basileia. Eu não sei exatamente o que significa, eu sei em latim o que significa, mas na prática significa a mãe da alma da Universidade de Basileia, mas na prática eu não sei, talvez seja a reitoria da universidade, como nós chamamos no Brasil, mas não tenho certeza. Na Wikipédia sempre usa essa expressão alma mater, a universidade onde a pessoa estudou. Ja, je ziet, zo is hoe het zit. Ja, het is zo rond am Fluss. Aber ihr müsst dann mal gehen, wenn eine schöne Ausstellung ist. Gar nicht. Der Botanische Garten ist hinten dran noch. Ja, ich kann es jetzt auch nicht sagen. Ist es egal? Ja, ja. E o tram,
devia chamar Bonde. Esse é o governo, agora o governo de base, eu não sei, será a prefeitura? Como aqui tudo é muito complexo, eles não têm prefeitura como nós temos no Brasil, é um conselho municipal. Prefeitura, provavelmente. A gente chamaria prefeitura. É um prédio muito bonito. A prefeitura fica bem na frente, onde é o mercado da cidade, até hoje. Isso é uma açougue suíça, gente. Ele é muito estranho, mas é açougue. Şeklinde. Mas acho que não custa mais usar, né? Esse é o Rio Reno? Rheingasse. É o Reno. Eine Station nach Wiesenplatz. Machen dort. Ich habe es schon gesehen auf der Karte, aber das macht man auch dort. Da kann man eben zum Hafen laufen. Da kannst du eigentlich auf Weilübel und kannst auch noch Frankreich. Perfekt. Loreta acha que os alemães aqui são mais simpáticos que os franceses lá de Genebra. É verdade. Aqui eles são mais gentis. Lá em Genebra é um pessoal que nem responde. Você dá bom dia, eles parecem paulista. É que existe um estereótipo de que o alemão é frio e que o latino é quente. Mas isso é apenas um estereótipo. Certo? Porque quando a gente vê aqui, não é isso não. Aqui os alemães é que são mais amigáveis, mais carinhosos, mais afetuosos, mais educados. E os latinos, supostamente mais quentes, são frios, mal educados e mal-humorados. Então uma coisa é o estereótipo, outra coisa é a realidade. É aquela senhora que saiu, é uma alemã. Sabe o que ela parece? Uma carioca. Só faltou de levar a gente lá. O estereótipo, né, de o carioca é o prestativo, é o que dá todas as informações, é simpático. E o paulista é o frio, que nem responde. Nesse caso aqui foi a alemã, e não a francesa lá em Genebra. Os franceses não fizeram nada disso. Principalmente de Paris. Vedere un grande porto. Devi andare a Amburgo.
Hamburgo è molto è molto interessante. interessante. Molto. Ma Rotterdam, Ah sì, anche, ma mi pare. non ci sono Sì, mai mi sembra. stata. se mi sembra è il più grande porto dell'Europa. Come si chiama porto? Porto? In portoghese porto. Port, in italiano. Porto? Porto. Sì. Hafen. Come è in tedesco? Hafen. 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 Gente, olha aqui o mar na Suíça, a marinha suíça. E é isso, marinha mercante, através de rios, né? É como na Amazônia, só que a Amazônia, os rios são tão grandes que realmente parece mar. Você pode ir de transatlântico até Manaus, bem no interior do continente, coração da Amazônia. But it's water of the hand. Você entendeu, pai? Eu entendi. Aqui é um porto artificial que provavelmente deve ter sido construído com um desvio do Reno, mas ele dá acesso ao Reno. E o Reno, a Alemanha, ou através da Alemanha até o Mar do Norte, lá na Holanda e na Bélgica. Infelizmente eu vou ter que dar uma entrevista, porque eu acabo de passar a fronteira da Suíça com a Alemanha. Eu estou exatamente no território da Alemanha. Sinto muito, minha filha está comigo, ela acha que eu vou ser expulso da Alemanha porque eu não sou brasileiro, não pedi permissão para entrar aqui, eu não sei. Eu só sei que esse lugar aqui é a Alemanha. Ali no fundo é o posto de fronteira. Lá para trás é a Suíça e aqui onde eu estou já é a Alemanha. Meu genro já viu algumas diferenças. Por exemplo, o correio da Alemanha é mais esculhambado que o correio da Suíça. Eu vou mostrando aqui. Olha atrás de mim aqui esse amarelo. É o correio da Alemanha. Na Suíça tudo é mais caprichado, gente. Não é um correio assim esculhambado, não. Agora, esse VLT aí que está vindo, ele está vindo de Basel. Porque é estranho, que Basel tem subúrbio na Alemanha e tem subúrbio na França, mas é tudo ligado à cidade suíça de Basel, que nós brasileiros chamamos Basileia. Aqui, França. Eu estou aqui no lado francês da Tríplice Fronteira. Eu deixei a Alemanha do outro lado do Reno e estou na Alsácia-Lorena, que é a região fronteiriça entre a França e a Alemanha. E a Gerda me disse que no lado francês também se fala o mesmo dialeto alemão aqui de Basileia e do outro lado da Alemanha. Ou seja, eu estou na França, minha gente. Entrei na União Europeia, de um lado é a Alemanha, do outro é a França, porque a Suíça não pertence à União Europeia, é um país neutro e isolado. A placa que está dizendo que tem um museu histórico e militar aqui na Alsácia é porque essa região foi muito disputada entre a França e a Alemanha. Dependendo da época histórica, às vezes era a Alemanha, às vezes era a França. Atualmente é França, mas depois da Guerra Franco-Prussiana,
1870, quando houve a Comuna de Paris, a Revolução da Comuna de Paris, né, porque esse termo é muito mal compreendido. Comuna aqui na Europa significa município. Então, na verdade, fala Comuna de Paris, aí pensa comunismo. Não, a Comuna de Paris se rebelou e fez uma revolução socialista momentânea, provisória, que durou meses. Isso que Marx descreve no livro dele, né, a Guerra Civil na França. Se eu não me engano, é isso, é o título dele, que é mais conhecido como a Comuna de Paris. Então, foi em 1870. A partir dali, a Alemanha anexou a Alsácia-Lorena. E a Alsácia-Lorena vai voltar a pertencer à França depois da Primeira Guerra Mundial. Esse era um dos motivos do ressentimento dos alemães contra os franceses. No caso da Segunda Guerra Mundial, no caso da Alemanha nazista. Estou deixando o território da França e voltando para a Alemanha, e da Alemanha vou retornar para a Suíça. Olha que interessante. Esse ali que na Alemanha, a gente voltou para o território da Alemanha, é o primeiro shopping que eu vejo, shopping center como nós entendemos no Brasil, só que no território da Alemanha. Na Suíça eu não vi nenhum. Parece que não existe isso na Suíça. Aqui é o mapa da região que a gente está, dá para ver claramente. Do lado direito a gente tem a Alemanha, do lado esquerdo a França e abaixo a Suíça. E no meio ali, a ilhinha que tem o monumento da Tríplice Fronteira. E o rio é o rio Reno. Esse daí? Ja, aber das ist auch das, was ich wichtig finde für mich. Guter Stress. Ja, die gangen mal noch an der Beratung. Mit 4 Jahren mehr als ich. Liebe Fahrgäste, dieser Kurs endet hier. Bitte alle aussteigen. Wir bitten Sie um Verständnis. Estamos de novo aqui às margens do Reno, mas já de novo no centro da cidade de Basileia. E essa estátua que está aqui atrás, ela simboliza a senhora Helvécia, e ela está com um escudo e uma lança, muito cansada de batalhas, porque a Suíça é independente, não é de agora, né? Desde a Idade Média já era um povo aguerrido, independente, temido também, porque nunca conseguiram ser incorporados, a não ser no chamado Império, Sacro Império Romano-Germânico, que na verdade não era um império como a gente entende do Império Romano ou de hoje. Era um conglomerado de senhores feudais que prestavam suzerania ao imperador, que era eleito. Não era hereditário, ele era eleito, que era o caso do pai do Filipe II, Carlos V, que foi o último, se eu não me engano, do Sacro Império Romano-Germânico. Então, mas cada feudo desse tinha sua autonomia. Então não era exatamente
um país como entendemos hoje. Né? Então, faz parte da história da Suíça, porque a Suíça fez parte do Império Romano Germânico. Mas depois do fim, ela foi ficando cada vez mais independente e não se assimilou nem à Áustria, nem à Alemanha, nem à Itália, nem à França. Estamos entrando aqui na prefeitura de Basel, da Basileia. Olha que bela, gente. Minha gente. Muito bonito. Parece algo medieval, mas não posso afirmar com certeza. Teria de pesquisar para ter certeza se esse prédio, a origem é medieval mesmo, mas ele tem os arcos ogivais, algumas características dessas pinturas e aquelas esculturas que estão sempre presentes nos centros medievais de cidades da Suíça. Olha lá em cima, olha lá em cima. Eu estou encantado, gente. Eu acho que eu vi esse tipo de prédio. A prefeitura de Amsterdã, né, que encomendou o quadro para o Rembrandt, depois deu uma maior polêmica, porque ele fez um símbolo da cultura nacional, da nacionalidade holandesa, e não gostaram. Aí terminou esse quadro sendo recortado, era muito grande, porque ele foi encomendado pela prefeitura de Amsterdã. Aí não gostaram, devolveram, recortaram, e esse quadro foi parar na Dinamarca hoje, só um pedaço que foi recortado. E, não sei, tem alguma coisa aqui nessa prefeitura que me lembra a prefeitura lá de Amsterdã. Pelo menos algo em comum entre Basel e Amsterdã, porque as duas cidades são reformadas calvinistas. Aliás, mais Amsterdã do que Basel. Basel era uma cidade mais cosmopolita e fica entre o luteranismo e o calvinismo, porque depois eu descobri que, na verdade, Zwingli é um reformador anterior a Calvino e ele era mais moderado do que Calvino. E Calvino estava mais na área de Genebra mesmo, e não no cantão de Berna e nem no cantão de Basel, da Basileia. Outra coisa que eu descobri na pesquisa preliminar que eu fiz é que a Suíça não tem uma igreja reformada nacional. As igrejas aqui são de base cantonal. Cada cantão é autônomo, tem a sua própria igreja. Mesmo que seja a mesma igreja reformada, na verdade ela é autônoma, não está sujeita a outra. Mas existe uma coisa nacional chamada Confederação das Igrejas Protestantes, que são 20 de 20 cantões protestantes e 2 igrejas protestantes independentes. A metodista é uma delas. Fazem parte do Conselho Federal de Igrejas Protestantes da Suíça. Eu queria que o Alois desse essa entrevista, mas eu sei que ele é tímido, não gosta de aparecer. Então eu vou repetir o que ele me falou. Essa aqui, essa imagem que a gente está vendo a minha atrás, antes da reforma, era Nossa Senhora. Depois da reforma, a gente até vê algumas coisas que ela foi danificada.
porque durante a reforma eles quebraram imagens mesmo, foi uma coisa terrível, assim, porque do ponto de vista de um historiador, meu Deus, é um prejuízo imenso que se fez ao patrimônio histórico e artístico, né? Porque eram esculturas medievais, valiosíssimas, foram quebradas pelo radicalismo religioso. Mas depois, nesse caso, dessa que a gente vê aí atrás, ela foi transformada em símbolo da justiça, mas antes da reforma era uma Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora. Quem que é esse daí que está atrás? Sabe quem é? O cidadão, esse ilustre cidadão, deve ser o fundador da cidade. Não sei, teria de pesquisar melhor. Que estátua é essa? Porque eles gostam de homenagear os fundadores dessas cidades, que foram fundadas ainda durante a Idade Média. Então, pelas inscrições que a gente está vendo aqui, parece que a prefeitura construída em 1501. Por isso que eu acho que me lembrou um pouco essa de Amsterdã, lá da época do Rembrandt. Ela é já da época moderna, não é da Idade Média. Mas tem alguma coisa de medieval, porque tem os arcos ogivais. A impressão que eu fiquei aqui de Basileia é que tem mais VLT que ônibus. Para todo lado eu vejo VLT, tram, não vejo ônibus. Não vejo autocarro, como se diz em Portugal, ou autobus, como se diz em italiano. Eu vejo o tram, muito interessante. Eles usam bastante isso aqui. Quase tudo é tram. Então, quando nós voltamos, está aí ela dormindo e ele ali. Agora, Ela não sei mais se ali. Cadê o outro? O outro sumiu. Ela tá aqui e ele tá aqui, ó. Ah, ela Agora ele tá indo lá proteger o ela. colorido é ele. Ele tá indo proteger ela, que bonitinho. Ele tá indo proteger, porque ele ouviu o barulho. Ein kleines Souvenir von Ja, Ja, tschüss, merci. Ja.